Reino de Deus, ministério de Cristo. O que o Espírito Santo ensina é que falar de reino de Deus, o que ele quer é que venhamos a dar continuidade ao ministério de Cristo. Então, vamos a um assunto que fala de pai e filho. Pai, Filho e Espírito Santo, como dizem, não são três pessoas. Presta bem atenção que será revelado pelo Espírito Santo. Pai e Filho são duas pessoas. O Espírito Santo, que pertence ao Pai, concedido ao seu Filho, ao ser batizado por João Batista, deixa bem claro. Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 3,17. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, está dando aqui bem claro, são duas pessoas. O Filho de Deus, nascido em carne, alma e espírito, só recebeu o Espírito Santo, que é de Deus, após o batismo, sendo o primeiro a receber o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ao ensinar o Evangelho de João 10,30, nos dá a certeza desta revelação. Eu e o Pai somos um. Eu refere-se ao Filho de Deus, primeira pessoa do singular. O E é um pronome pessoal. O O é um artigo definido masculino. Pai, o único Deus. Portanto, Pai e Filho são duas pessoas com o mesmo Espírito Santo, pois o Pai concedeu a seu Filho na hora do batismo. Somos verbo ser na primeira pessoa do plural, mais de uma pessoa. Neste caso da revelação, está se referindo a duas pessoas, o Pai e o Filho. Agora vamos ver a unidade. Ele não diz lá somos um. Então, é unidade. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós, revela João 17:11. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, revela João 17:12. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes como também amaste a mim, revela João 20:14. Então vamos ver o que o Espírito Santo tem a nos ensinar com relação à definição de pessoa. O que é pessoa? Pessoa é o ser humano em seu aspecto biológico. Portanto, tem que existir corpo. Essa é a definição de pessoa.
E mais, ao ser direcionado pelo Espírito Santo a buscar o dicionário da língua portuguesa, temos o seguinte, já definido. Pessoa, 1. O ser humano em seu aspecto biológico, espiritual e social. 2. Indivíduo. 3. Personagem. 4. Gramaticalmente, flexão, pela qual o verbo indica as relações dos sujeitos falantes entre si. Então vamos ver aqui, gramaticalmente, flexão, pela qual o verbo indica as relações dos sujeitos falando entre si. Duas pessoas, ou seja, duas pessoas divinas se comunicando uma com a outra. Exemplos. Vamos lá em Mateus 3,17. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quem falou isso? Foi Deus, nosso Pai, confirmando o seu filho. Mateus 17,5. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A pergunta é, quem está falando isso? Deus está testificando do seu filho. Então nós vamos ver aqui que são duas pessoas divinamente falando entre si. Não tem como escapar de uma situação dessa. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a minha morte. Ficai aqui e vigiai. Evangelho de Marcos 14:34. A alma do Filho de Deus, na preocupação do que ele ia passar. Está falando aqui da alma dele, do Filho de Deus, que ele estava angustiado com aquilo que ele tinha que passar. No Evangelho de Marcos 14:35, tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. No Evangelho de Marcos 14:36, dizia: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. O Filho se comunicando com o Pai. Duas pessoas. E pessoas é o ser humano em seu aspecto biológico. E aí, o Espírito Santo ele vai abrindo o nosso entendimento. Mateus 11:25. Por esse tempo, disse Jesus, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Duas pessoas, pai e filho. Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Evangelho de Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Observamos, pois, o que o Espírito Santo nos ensina. Que existe o Pai e o Filho, sendo duas pessoas. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Revela o Evangelho de Lucas 23:34. No Evangelho, aliás, Lucas 23:34. No Evangelho de Lucas 23:46, Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo-lhe dito isto, expirou.
duas pessoas, o Filho se comunicando com o Pai. Então o Espírito Santo nos ensina um outro exemplo bem claro. O Evangelho de João 20, do versículo 19 ao 23. No versículo 21 e 22, revela o seguinte: disse-lhe Jesus de novo: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou. Enviou o quê? Fala do Espírito Santo que ele recebeu a ser batizado por João Batista. Revela Mateus 3, versículo 16 e 17. Aí o que acontece? No primeiro dia da ressurreição, o que ele faz? Eu vos envio. Então vamos lá. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O que o Filho aqui está enviando? Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai enviou ao Filho na hora que ele foi batizado por João Batista, que foi o Espírito Santo, que é de Deus, o Filho vem, logo no primeiro dia da ressurreição, traz a promessa a 10 discípulos, porque Tomé estava ausente. Aí o Espírito Santo nos ensina, estava presente o Filho de Deus, mais 10 discípulos que se tornaram apóstolos. Quantas pessoas existiam naquela época? 11. O Filho de Deus e mais 10 discípulos. Ser humano em seu aspecto biológico. Tem que existir corpo. Portanto, presentes no local, tinham 11 pessoas. Com um único Espírito, que é o Espírito Santo. Não são vários Espíritos Santos, é um Espírito Santo, que é de Deus, concedido a seu Filho, aos 10 discípulos. Tivemos também, antes dele ser crucificado, Jesus tinha sido glorificado na ceia pela primeira vez, deu o Espírito Santo ao criminoso que se arrependeu. Então a situação é muito séria. Nós estamos vivendo um momento muito sério. O Espírito Santo nos ensina que as revelações comprovam o Filho não sendo Deus. De novo, o Espírito Santo, quem está nos ensinando é o Espírito Santo. Nos ensina que as revelações comprovam que o Filho não é Deus. Maria não é mãe de Deus. Pois a Igreja de Cristo, como reino de Deus, já tem o seu ministério definido, que foi o início do ministério de Cristo, no qual nós devemos dar continuidade. É esse o Espírito Santo que coloca no meu entendimento, tá? Nos trazendo um único ensino, o Evangelho Novo Mandamento. O ministério de Cristo tem como fundamento a confissão de Pedro. Aqui o Espírito Santo está dando entendimento que aqui está se falando do ministério de Cristo quando ele começou. Então ele tem que estar fundamentado dentro do que está escrito, que é um dos exemplos dado para a nossa edificação, que é a confissão de Pedro. Mateus 16, 13. Tendo chegado e Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntava aos discípulos dele, dizendo: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles lhe disseram, uns João Batista, outros Elias,
outros em Jeremias, ou um dos profetas, revela Mateus 16, 14. E em Mateus 16, 15, diz a eles: vós mais quem te dizeis ser? Mateus 16, 16, respondendo, e Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, fora desta revelação, não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque está escrito. E mais, respondendo, Jesus disse a ele: bendito és Simão Barjonas, porque carne e sangue não revelou a ti, mas o Pai meu em os céus. Você vê que o Filho vem falando do Pai. Então foi confirmado. Então o ministério de Cristo, no qual nós devemos dar continuidade com o Evangelho, tem que estar fundamentado no que está escrito em Mateus 16, 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, o que o Espírito Santo revela não pode ser alterado. O que o Espírito Santo nos revela não pode ser alterado. Seremos bem-aventurados ao falarmos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 18. Também eu a te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Qual é essa igreja? É a igreja de Cristo, fundamentada no ministério dele, no qual nós devemos dar continuidade. Essa igreja que ele está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela, porque ela tem que estar fundamentada no aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lucas 1,31, nós vamos ver que o Filho é a criação de Deus. Lucas 1,31, e eis conceberás, em o ventre darás à luz um filho, e chamarás o nome dele de Jesus. Lucas 1,32, este será grande, e filho do Altíssimo será chamado. Filho do Altíssimo. Não está revelando aqui que será chamado de Deus. Está bem claro, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus, o trono de Davi, o pai dele. Então, voltando, Lucas 1,32. Este será grande, e filho do Altíssimo será chamado. E dará a ele o Senhor Deus, o trono de Davi, o pai dele. Filho do Altíssimo, filho de Deus. Filho de Deus não é Deus. Nós vamos ver aqui no Apocalipse, e o anjo em Laodiceia, igreja, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Dessa forma, o Espírito Santo nos ensina que existe uma doutrina a se cumprir dentro da obediência dada a nós. Mas que doutrina é esta? Essa doutrina não é mais a dos escribas e fariseus, porque o evangelho não existia. O evangelho passou a existir após a prisão de João Batista. Está deixando bem claro no que o Espírito Santo está nos ensinando. Segundo João 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem Deus. Quem
persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como o Filho. Fala de duas pessoas, o Pai e o Filho. Temos que estar atento o que o Espírito Santo nos ensina, porque agora nós somos ensinados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos alerta que existe uma doutrina a ser pregada, o Evangelho Novo Testamento, que surgiu após a prisão de João Batista, e que através desta doutrina teremos o Pai e o Filho, duas pessoas. Então aqui eu agradeço ao Espírito Santo por me ter dado esse entendimento e que aqui venhamos realmente prestar atenção no que o Espírito Santo sempre nos fala. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos.